Vamos lá, então, conversar hoje sobre piometra, né? Primeiro, me respondem aí. Me respondam aí. Vocês sabem como é que a piometra, como é que ela ocorre? Porque eu vejo muita dificuldade, né? A gente banaliza muito a piometra, mas, na real, poucos VETs sabem realmente sobre a doença em si, né? Só sabem que tem que operar o quanto antes. Mas não tem o completo entendimento do porquê operar, de como ela se desenvolve. Então, gente, a piometra, né, Vete, é uma das cirurgias mais rotineiras no nosso dia a dia. E quando chega uma piometra, né, chega um monte de uma vez, é uma atrás da outra, vários dias seguidos, né? É impressionante. E ela é um dos principais casos de abdômen agudo, tá? Abdômen agudo são todas as patologias que causam uma dor abdominal muito forte de forma aguda e que levam a desequilíbrios, tá bom? E eu vejo muitas dúvidas do tipo, será que é para operar agora? É emergência, é urgência, eu estabilizo esse paciente primeiro, solicito algum exame, o que eu faço, né? Então, a gente tem essas dúvidas, que eu vejo muito comum, tá? Opero de emergência, estabilizo, solicito exame. Eu sei que isso daí é dúvida comum da maioria dos veterinários, tá? Porque é o que chega para mim. Chega piometra para operar e a primeira coisa que me perguntam é: ó, tô com uma piometra assim, 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 opera agora. Peço exame de sangue, vai operar amanhã, tá? Então, por isso que eu resolvi fazer essa live, tá? Para a gente tirar um pouquinho dessas dúvidas para vocês fazerem o encaminhamento do modo mais correto possível, tá? Por isso, alguns estudos, eles mostram aí que cerca de 20% das cadelas não castradas, elas vão desenvolver piometra até os 10 anos. E nas gatas esse número é um pouco menor, a gente vai ter aí cerca de 2,2% desses pacientes, dessas gatas não castradas, com chances de desenvolverem a piometra até aí a idade adulta, idosa, tá? É uma doença que não tem predisposição racial, tá? Então vamos botar aqui. 20% das cadelas não castradas vão desenvolver piometra até os 10 anos e 2,2% das gatas não castradas, tá bom? É uma doença que não possui predisposição racial, então qualquer raça, qualquer cadela, qualquer gata, ela pode desenvolver a piometra. Basta ela não estar castrada, tá bom? Basta não estar castrada. E como é que ocorre a piometra, Vete? Essa daqui é uma parte muito importante que eu creio que existem dificuldades, tá? De como ocorre a piometra. Vou deixar aqui, porque a gente sabe que a piometra ela é uma cirurgia de emergência, ela é uma cirurgia, pode ser de emergência, pode ser de urgência, é um caso grave que pode levar a sepse, pode levar a peritonite grave, pode levar o animal ao óbito de forma rápida, dependendo de quanto tempo o tutor demore para levar esse paciente para o atendimento, tá? Mas como que é a fisiopatogenia dessa doença, né? Isso daí eu acho que é muito negligenciado e a gente esquece. Então, a fisiopatogenia, eu não vou falar aqui, gente, do ciclo estral, de hormônios, de tudo, não, tá? Só vou falar a parte que vocês precisam saber para entender como é que ocorre a piometra, tá? A parte importante do bagulho ali, tá? A parte importante desse ciclo. E o que a gente tem?
Durante todo o ciclo estral da cadela, da gata, a gente vai ter ação de progesterona, tá? É um hormônio que ele vai estar agindo ali durante todo o ciclo estral, só que no diestro a gente tem o seu pico, tá? Então vai ocorrer o pico de progesterona durante o diestro, através da produção pelos corpos lúteos, ovarianos. E com isso, o que vai acontecer? Esse pico de progesterona, ele vai levar à ocorrência de hiperplasia endometrial cística. Essa hiperplasia endometrial cística, ela acontece em todos os ciclos estrais. Em todo o cio da cadela, da gata, eu vou ter o desenvolvimento da hiperplasia endometrial cística. Só que o que acontece? Durante o ciclo, essa hiperplasia, ela tende a diminuir. Então, o normal é que ela diminua, regrida e volte ao normal, tá bom? Só que o que acontece? Quando a gente tem o aumento dessa testosterona, ela também leva o quê? A diminuição de defesas naturais, aumento do muco, diminuição da contração uterina, tá? E tudo isso forma um ambiente extremamente favorável para o crescimento bacteriano. Então, se eu tenho um ambiente que é extremamente favorável para um crescimento bacteriano, e eu tiver ali uma bactéria oportunista que vai se desenvolver naquele local, eu posso ter a ocorrência da piometra, tá? Acho que ficou um pouco confuso, eu vou botar aqui. Vamos lá. Durante todo o ciclo estral, ocorre produção de progesterona. Porém, no diestro, ocorre o seu pico, tendo a formação da hiperplasia endometrial cística, tá? Além disso, o pico, essa hiperplasia endometrial cística, ela tende a reduzir. Ela ocorre em todo o cio e tende a reduzir. Junto com isso, a gente vai ter o quê? Aumento de progesterona. Ele vai acarretar em aumento da produção de muco, diminuição da defesa natural e diminuição da contração uterina. Isso daqui é um ambiente extremamente favorável para o crescimento bacteriano. E aí, quando eu tenho uma bactéria que encontra esse ambiente favorável, ela vai se desenvolver e gerar a piometra, tá? A bactéria que mais é encontrada quando se faz uma cultura em antibiograma dessa secreção é a Escherichia coli, tá? Que é uma bactéria normal do trato gastrointestinal. Então, acredita-se que ela migra ali do ânus para a vulva, para a vagina e coloniza o útero. Com isso, a gente tem ali a ocorrência da piometra, tá? A segunda bactéria mais encontrada é a Streptococcus, tá? Então, essas duas bactérias são as mais encontradas em secreções de piometra, tá? Então, a bactéria mais encontrada é a Escherichia coli. Deu para entender, Vete? Me conta aí no chat se deu para entender como é que ela acontece, tá? E justamente por isso que a gente tem que estar ligado de perguntar se o paciente ele teve cio recente, tá? Quando suspeitar de piometra, porque vai ser aí nessa parte final do cio, do ciclo estral, que a gente vai ter esse ambiente favorável para o crescimento bacteriano, tá? Então, Vete, a gente tem algumas classificações, né, para piometra. Me perguntaram lá no Instagram sobre piometra aberta, piometra fechada, como é que diferencia. Eu vou explicar isso daqui, tá? O que acontece? A gente tem, vamos lá, as classificações. Classificações da piometra. Primeiro,
a gente tem aquela classificação clássica, né? De aberta versus fechada. E o que isso quer dizer? A piometra aberta é onde a cérvix ela está aberta, então eu tenho a liberação das secreções através da vulva, tá? Então é aquele paciente que chega para o atendimento com secreção vulvar. Essa piometra ela é aberta, então ela tende a acumular menos secreção dentro do útero. Então as chances de ruptura são menores, tende a ser casos menos graves, tá? A fechada são aquelas piometras onde a cérvix ela está fechadinha. Quando a cérvix ela está fechada, a secreção ela não é eliminada. Quando essa secreção ela não é eliminada, ela vai acumulando no útero. Então, ela vai acumulando, e pode chegar num momento onde esse útero possa até romper, tá? São normalmente os casos mais graves, tá? Então, aberta é quando está aberta e ocorre expulsão de secreção pela vulva. E fechada é quando a cérvix está fechada e não ocorre essa eliminação. Tende a ser mais grave, tá? Maior risco de ruptura uterina, tá? E aí, recentemente, a gente tem uma classificação, que é uma classificação histopatológica, que diferencia a piometra como atrófica e hipertrófica, tá? É uma classificação mais recente e é uma classificação mais didática, creio eu mesmo, tá? Hipertrófica versus atrófica. E o que isso quer dizer, né? A piometra atrófica, ela vai ser aquelas onde a parede... A hipertrófica, na verdade, são aquelas que elas não são tão grandes, não tem grande conteúdo ali dentro, tá, Beth? Mas elas possuem uma parede mais espessa, uma parede atrofiada. Ela é mais comum em felinos, onde a gente tem pouco conteúdo, mas uma parede mais espessa, tá? E as atróficas é o contrário, são aquelas que têm bastante conteúdo. Normalmente, cadelas a gente encontra muito assim, tá? Então, tem muito conteúdo. E a parede uterina, ela tá mais fina, tá bom? Então, seria uma classificação mais por nomenclatura mesmo, tá? A hipertrófica, então, ela é mais encontrada nas gatas. Então, a hipertrófica é mais comum em felinos e consiste nas piometras com menor acúmulo de secreção e uma parede uterina mais hipertrofiada, tá bom? Já as atróficas são mais comuns em cadelas e apresentam maior conteúdo e parede mais fina. Essas, elas tendem também a ter maior risco de ruptura, tá? Porque a parede uterina, ela tá mais fina do que o normal. A gente tem também, né, aquelas classificações entre piometra, hemometra, mucometra, hidrometra, né? Que são classificações mais gerais, né? Que a gente todo já é de conhecimento, né? Onde a piometra é toda essa questão que eu já falei, né? Quando uma bactéria oportunista encontra o ambiente perfeito ali, causado pelo pico de progesterona, e ela acaba se desenvolvendo, colonizando aquele útero e gerando a piometra, tá? As hemometras, elas ocorrem quando a gente tem ruptura de vasos no útero, e aí esses vasos, eles ficam sangrando.
Quando está aberta, normalmente, acho que a maioria das hemometras que eu peguei eram hemometras abertas, tá? Esse paciente, você vai ver, claro, vai estar saindo sangue pela vulva, tá? São menos graves do que uma piometra, que pode levar a sepse, mas também são graves porque o paciente está perdendo sangue, tá? Então, a hemometra é quando a gente tem essas rupturas de pequenos vasos no útero e vai ficar sangrando ali, tá? Também vai ser tratamento cirúrgico. A mucometra vai ser um estágio antes da piometra, tá? Então, é quando a gente já tem a colonização bacteriana e ela está se desenvolvendo ali. A gente tem um pouco de pus e tudo mais, a gente vai ter o muco. Então, é um estágio antes da piometra. E a hidrometra é quando eu tenho um acúmulo de líquido asséptico, tá? Dentro desse útero. Então, piometra é o acúmulo, de modo geral, tá? O acúmulo de pus no útero. Hemometra é o acúmulo de sangue devido à ruptura de pequenos vasos uterinos. Mucometra é um estágio antes da piometra. E hidrometra. E hidrometra é o acúmulo de líquido asséptico. De líquido asséptico no útero. Ó. Tá bom? Então, a gente tem essas classificações entre aberta, deixa eu botar aqui em negrito, aberta e fechada, atrófica e hipertrófica. Vale ressaltar aqui que é uma classificação histopatológica, tá? Onde a hipertrófica vai ser mais comum em felinos e as atróficas nas cadelas, tá bom? E piometra, hemometra, mucometra e hidrometra. A gente vai ter essas classificações. E aí, Ivete, quando a gente entra nos sinais clínicos, o que a gente vai encontrar, né? Ops. Sinais clínicos. Os sinais clínicos de uma piometra, eles podem ser bastante diferenciados, né? E isso daí vai depender de quanto tempo, por exemplo, o proprietário demorou para perceber que aquela cadela, que aquela gata estava diferente, quanto tempo aquela piometra está se desenvolvendo, tá? Eu já peguei animais com piometra que acabou sendo um achado clínico. Sim, na verdade, possivelmente estava bem no começo e foi feito um ultrassom por algum outro motivo e foi vista ali a piometra. Gente, extremamente importante vocês associarem o histórico desse paciente com o exame ultrassonográfico, tá? Eu já entrei para a cirurgia de que juravam que era piometra e era cio, tá? Então, verificar o cio, há quanto tempo foi o cio, se não é retenção de placenta também, tá? Também já aconteceu. Isso é extremamente importante, tá? A ultrassom, ela não vai diferenciar se é uma piometra, se é uma hemometra, se é uma mucometra. Ela vai te falar que tem acúmulo de líquido dentro do útero. E aí, vocês têm que associar com o histórico clínico desse paciente, tá? Fazer uma boa anamnese, saber quando foi o último cio, se ela saiu do cio recentemente, se pariu recentemente, tá? Então, isso daí é extremamente importante, tá? Mas, no geral, a gente vai ter aqueles sinais clínicos geralzões, né? De apatia, anorexia, hipertermia. O que mais? Pode ter choque, dependendo do quadro, tá? Pode ter secreção vulvar ou não. Vai depender se é uma piometra aberta ou fechada, tá? Pode ter hipotensão também, tá bom? Então, os sinais clínicos, eles podem variar muito. E vai depender também se é uma piometra, se é uma hemometra. Se for hemometra,
pode ter secreção sanguinolenta sendo eliminada pela vulva, tá? E aí, isso daí a gente já diferencia. Já sabe que é uma hemometra e não uma piometra, tá? Os exames laboratoriais, normalmente a gente vai solicitar o quê? Exame de sangue, quando der tempo, tá? Um hemograma e uma bioquímica básica, né? Aquela bioquímica renal, bioquímica hepática. Importante aqui nos sinais clínicos é histórico de cadela que saiu do cio recentemente, tá bom? Isso aqui é extremamente importante, porque, de novo, picos de progesterona no diéstero. Combinado? Essa parte é importante. E aí, se a gente desconfia, a gente vai solicitar uma ultrassom, tá? E aí, o ultrassom, se for confirmar, ele vai verificar a presença de líquido dentro do útero. Combinado? E aí, a gente vai sempre solicitar um exame de sangue, tá? Mesmo que esse exame de sangue não vá sair antes da cirurgia. É sempre importante solicitar o exame de sangue, tá bom? E aí, nesses exames de sangue, normalmente a gente vai ter um quadro de leucocitose. Eu já peguei leucocitoses, assim, de 90 mil, por conta de piometra, tá? Mas, alguns casos, a gente tem que ficar atento, porque vai chegar num momento que essa leucocitose, ela pode ficar tão intensa que o organismo ele começa a parar de produzir células. Então, começa a cair o número de leucócitos, então a gente começa a ter leucopenia, tá? Então, ficar atento com esses quadros que você está suspeitando que é piometra, mas tem uma leucopenia no exame de sangue e você não está entendendo, não está conseguindo associar o histórico clínico com esse exame, tá? Pode já ter acontecido isso. Já está há tanto tempo que já teve aquela leucocitose, já chegou num pico de desgaste de célula e já está entrando na leucopenia e a produção de célula, a defesa do organismo já está caindo, tá bom? Então, exame de sangue. Hemograma, o que a gente mais vê realmente é a leucocitose, tá? Prestar atenção em quadros de leucopenia, quando todo histórico coincide com piometra, desgaste, tá? E na bioquímica, gente? Na bioquímica, normalmente é um paciente que ele vai estar em um quadro de IRA, tá? A piometra, ela pode gerar uma insuficiência renal aguda, tá, Vete? Então, é muito importante a gente solicitar o exame de sangue, mesmo que ele não vá sair no momento antes da cirurgia, tá? Porque a gente vai precisar tratar essa insuficiência renal aguda. E como é que ocorre essa insuficiência renal aguda, né? A gente vai ter quadros de glomerulonefrite. Por quê? A piometra, ela causa a liberação de imunocomplexos que vão circular no organismo e se depositar nos glomérulos, gerando uma glomerulonefrite. E isso vai levar a um quadro de insuficiência renal aguda, tá? Então, na bioquímica, a gente vai ter IRA por deposição de imunocomplexos, gerando glomerulonefrite. Normalmente, quando a gente opera esse paciente e retira o útero, a gente retira o foco infeccioso, eles tendem a melhorar, tá? Mantém na fluidoterapia, que essa insuficiência renal aguda, ela diminui bastante, tá? E recupera bem rápido. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Para começo de conversa, eu não sou muito a favor do tratamento clínico, tá? Para mim, piometra é cirúrgico, tá? Para mim, piometra é cirúrgico e pronto, e acabou. Mas eu vou falar aqui para vocês sobre o tratamento clínico, tá? Não é o que eu gosto, mas tem gente que faz,
principalmente para animais de produção, tá? Animais de alto valor reprodutivo, de criação e tudo mais, tá? Vai ser indicado para esses pacientes. Mas tem uma série de condições, de pré-requisitos para que esse paciente ele possa passar pelo tratamento clínico, tá? Então, tem que ser um paciente onde eu tenho uma piometra de baixo grau, ou seja, piometras pequenas, sem sintomatologia clínica, pacientes estáveis, com exame de sangue dentro da normalidade, tá? E o ponto mais importante é que no próximo cio, essa cadela precisa emprenhar, senão ela vai desenvolver a piometra de novo, tá? Eu confesso que eu nunca vi fazendo, eu nunca fiz porque não gosto, tá? E, gente, pelo amor de Deus, quem que recebe uma piometra de baixo grau, pequena, sem sintomatologia clínica, com os exames normais? Eu acho que eu nunca peguei uma piometra assim. Na verdade, eu já peguei uma, 2 vezes. Que a gente chegou até a agendar o procedimento cirúrgico e a cadela estava super bem. Essa poderia ter sido feita um tratamento clínico, mas eu não sou a favor, não, tá? O tratamento de piometra, o padrão ouro, é a cirurgia, tá? Ela vai resolver o problema. Então, vamos botar aqui. O tratamento clínico, vamos falar do clínico. Ele vai exigir pré-requisitos. Então, a paciente, ela precisa ter uma piometra de baixo grau, ou seja, piometra pequena, exames dentro da normalidade e sem sintomatologia clínica. Além disso, ela precisa engravidar no próximo cio. Senão, a piometra vai voltar. Tá? Então, são alguns pré-requisitos necessários para que você escolha o tratamento clínico, ao invés do tratamento cirúrgico, tá? E, normalmente, ele vai ser feito em cadelas de alto valor zootécnico. Animais de criação, tá? Normalmente de exposição, esses animais. Ai, tem um cabelo aqui. Ele pode ser feito tanto nos animais com a piometra aberta quanto na piometra fechada, tá? Só que o que acontece? Quando a piometra está fechada, vai ser necessário utilizar uma pipeta para ir sugando as secreções que vão ser eliminadas, tá? Então, o tratamento clínico ele vai ser baseado o quê? Na antibiótico terapia, que vai ser feito. O ideal é o quê? Que se faça uma cultura e antibiograma dessa secreção para saber direitinho qual é a bactéria que está ali. A gente pode iniciar com amoxiciclavulanato enquanto espera o resultado da cultura e do antibiograma e depois entrar com o antibiótico mais adequado, caso o amoxiciclavulanato não seja o ideal, tá? E também no uso da prostaglandina, para quê? Para ela vai estimular a contração uterina. Então, estimula, a prostaglandina ela vai estimular a contração uterina para eliminar a secreção. E o antiprogestágeno, que é o alisin, para diminuir a ação da progesterona, tá? Por conta da ação da prostaglandina, que promove essa contração uterina, que a gente precisa, no caso das piometras fechadas, o uso de uma pipeta para ir sugando essa secreção que vai ser eliminada, tá? Nas piometras abertas, isso daí não vai ser necessário, porque ela vai estar drenando, tá? Sem problemas. Então, esse tratamento, ele vai consistir em quê? Antibiótico, terapia, mais antiprogestágeno, que vai ser o alisin, mais a prostaglandina. Mais a prostaglandina, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter contração uterina e diminuição da ação da progesterona.
eliminando o conteúdo infeccioso. E sempre realizar cultura e antibiograma da secreção. Tá bom? Importante aqui, ela precisa engravidar no próximo cio. Pode ser feito em piometras abertas ou fechadas, porém, na fechada é necessário a remoção manual da secreção que será eliminada. E o tratamento cirúrgico, ele vai ser o padrão ouro, tá? Vai ser a OSH. OSH, o OH, né? Como estão falando atualmente. Eu ainda falo SH, porque está impregnado na minha mente, OSH. Tá? E aí, Vete, o que eu pergunto, né? Se vocês indicam a piometra sempre como emergência, urgência, se fazem exame pré-operatórios, para vocês todos são emergência, tá? Me fala aí. O que eu vou passar aqui, Vete, é a minha conduta, tá? É o que eu acho mais correto, melhor para esses pacientes. Não é que seja certo ou que seja errado. Cada veterinário vai ter a sua conduta para avaliar clinicamente esses pacientes, tá? Mas o que eu vou passar aqui para vocês é a minha conduta. Depende do estado clínico do paciente, depende se é uma piometra aberta, se é uma piometra fechada, depende do tamanho dessa piometra, tá? Então, a avaliação, ela é extremamente necessária, por quê? Eu tenho que avaliar avaliar estado geral do paciente, avaliar o tamanho da piometra pela ultrassom, avaliar se é uma piometra aberta ou fechada, se é uma piometra aberta, se é aberta, verificar se é piometra ou hemometra, tá? Isso aqui é tudo importante. Vete, independente se você vai entrar com esse paciente de cirurgia de emergência ou para uma cirurgia de urgência, é extremamente importante fazer todos os exames pré-operatórios, tá? O ultrassom você tem que fazer para fechar diagnóstico e os exames de sangue, independente, Vete, se você vai entrar com esse paciente na mesa cirúrgica hoje ou amanhã, o exame de sangue ele tem que ser feito, tá? Para avaliar como é que estava a situação desse paciente e prosseguir com o tratamento, tá? Ver se vai precisar fazer associação de antibiótico, exame de sangue, isso aí. Se ele já tem uma insuficiência renal aguda, repetir esse exame de sangue, quando for retirar os pontos, eu também gosto de repetir para ver se normalizou tudo, principalmente o quadro de insuficiência renal aguda, tá? Então, isso daqui são os pontos que têm que ser observados quando a gente avalia um animal com piometra, tá? E aí, falando que da minha conduta, o que eu faço? Quando eu tenho um animal com a piometra aberta, tá? Piometra aberta, ou seja, tá saindo secreção pela vulva. E diâmetro pequeno, tem um útero pequeno, e o animal ele tá bem, não tá... estado clínico geral dele não tem grandes complicações, e eu tenho a possibilidade de coletar um exame de sangue que vai sair rápido, eu prefiro coletar o exame de sangue, esperar esse exame de sangue sair, para depois entrar com esse animal no bloco cirúrgico, tá? Por quê? Se vai ter que entrar de qualquer jeito. Porque a gente tem uma avaliação melhor do estado geral desse paciente, tá? O anestesista consegue trabalhar melhor com a avaliação renal, com uma avaliação hepática. Então, se eu tenho uma paciente, e aqui eu vou colocar, ó, minha conduta, tá? Não estou falando que é a única conduta certa, que as outras são erradas, nada disso, tá? Estou falando a minha conduta. E o que é? Se eu tenho um paciente com uma piometra aberta, pequenas dimensões, paciente estável e possibilidade
de exame de sangue rápido, eu solicito o exame de sangue e entro com esse paciente depois do resultado, tá? Se eu tenho uma piometra aberta, mas com grandes dimensões no ultrassom, e um paciente já com alteração clínica, aí eu já entro com ele para a cirurgia, tá? Coleto o exame de sangue, peço urgência, peço emergência, porque às vezes tem laboratório que libera rápido, pelo menos alguns parâmetros para gente, tá? Mas já tento correr com esse paciente o quanto antes, tá? Com grandes dimensões, alterações clínicas, eu solicito o exame de sangue e peço emergência, mas já entro com o paciente para o bloco. E se eu tenho uma piometra fechada, as piometras fechadas, elas são normalmente bem mais graves, tá? Então, independente se ela é pequena ou grande no ultrassom, eu já entro com ela rápido para o procedimento cirúrgico. Só que, se eu tenho uma piometra fechada com pequenas dimensões e eu tenho um laboratório que libera muito rápido o exame para mim, eu solicito o exame de sangue e já vou adiantando lá as coisas para a cirurgia, tá? E torço para sair o exame de sangue o quanto antes. Se eu tenho uma piometra fechada e em grandes dimensões, o risco de ruptura ele é extremo, tá? Esse risco de ruptura ele é muito grande e com isso ele vai causar uma peritonite e pode levar a sepse muito mais rápido, tá? Então, a piometra fechada é sempre mais grave e deve-se operar o mais rápido possível, tá bom? Então, essa aqui, Beth, é a minha conduta, como eu falei, não é uma conduta, a única conduta certa, não é a mais certa, não é a mais errada, nem nada disso. É a minha conduta, o que eu faço, tá? Tem gente que preza por entrar na cirurgia o quanto antes. O animal está estável, está bem, já quer entrar com o animal para cirurgia sem exame, tá? Eu não acho, eu não sou muito a favor dessa conduta, porque se o animal está bem, ele pode desestabilizar? Pode. Mas se o animal está bem e eu tenho a possibilidade de fazer um exame de sangue, esse exame de sangue sair rápido, eu vou preferir fazer o exame de sangue e ter uma cirurgia mais segura, tá? E, óbvio, enquanto isso, o animal vai estar internado, receber as medicações, o antibiótico já vai ser começado, vai estabilizar, pode ter animal que está com vômito, vai ser feitas medicações para dor, tudo mais. Já vai estar sendo medicado. E aí, se eu tenho a possibilidade de um exame de sangue rápido, eu vou fazer esse exame de sangue, tá? E aí, Beck, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero saber se vocês sabem o porquê a gente vê muito mais cadela com piometra do que gata. Porque gata a gente quase não vê, né? Como eu falei lá no começo, 2,2% das gatas não castradas desenvolvem piometra, né? É mais difícil a gente ver piometra em gata. É muito mais comum em cadela. O que acontece? As cadelas e as gatas, elas têm diferença no seu ciclo estral, né? As gatas, elas não têm aquele ciclo estral igual da cadela, que vai ciclar ali a cada 6 meses, por exemplo, né? Algumas variações, mas basicamente a cada 6 meses. As gatas, elas precisam de um estímulo para que essa ovulação ocorra. Então, se elas precisam do estímulo, ela não vai ter o pico de progesterona sempre, igual as cadelas, tá? Logo, a probabilidade dela desenvolver piometra, ela vai ser menor. Só cerca de 30% das gatas possuem ovulação espontânea, tá? Então, essa daí é a principal diferença de por que a gente tem muito mais cadela com piometra do que gata, tá? Então, gatas não possuem ovulação espontânea. Necessitam de um estímulo para que ocorra. Logo, possui menos ação da progesterona no útero. Somente por isso que ela é mais comum nas cadelas do que nas gatas, tá? E aí, Vete, a principal complicação que a gente vai ter nos casos de piometra é realmente
a sepse, tá? Então, se a gente não intervir de forma rápida nesse paciente, ele vai entrar em um quadro de sepse, um quadro de insuficiência renal, e ele pode evoluir para o óbito, tá? Muitas vezes de forma rápida, dependendo de como ele chega no nosso atendimento, tá?